boa noite. 1h10 e o SBT Notícias está no ar. Eu sou a Carolina Guaidas e peço licença para entrar na sua casa e te fazer companhia nessa madrugada com jornalismo ao vivo. Vamos aos destaques de hoje. Motorista do carro alegórico que atropelou 20 pessoas no primeiro dia de desfiles no Rio presta depoimento e pede desculpas às vítimas. Em São Paulo, o bandido rouba carro da polícia, bate em caminhão durante a fuga e morre. Drama no interior do Paraná. Socorrista do SAMU vai atender ocorrência de acidente e encontra o filho morto. A crise da segurança no Rio Grande do Sul. Presos são algemados a cadeiras e barra de ferro em delegacia. Donald Trump propõe aumento milionário no orçamento dos Estados Unidos para a defesa. Se essa proposta orçamentária for aprovada pelo Congresso, o mundo todo pode sentir as consequências. A repercussão da gafe histórica na entrega do prêmio do Oscar. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Carnaval é feriado? Para muita gente, não. Nosso repórter foi às ruas e mostra quem são as pessoas que estão dando duro no meio da folia. Feriado é para quem pode não trabalhar, né? As músicas que disputam o título de hit do Carnaval de Salvador. Alucino no seu reggaeton, vou descendo com o dedo na boca. E depois de brilhar na Marquês de Sapucaí, Ivete Sangalo comanda trio elétrico na Bahia e faz homenagem à Grande Rio. A Grande Rio, pegar no banho de axé, salve toda essa gente de fé. O tambor carinho, a cara promete. Bora, Carlinha! Levanta a poeira e mete. Um homem morreu em um acidente de moto no interior do Paraná. E o que já era triste ficou ainda mais dramático. O socorrista do SAMU que atendeu a ocorrência era o pai da vítima. Ainda mais agora, né, nessa volta do carnaval. E segue internado em estado grave um menino de 10 anos que foi retirado do carro da família depois do veículo cair em um canal no Ceará. O acidente aconteceu na cidade de Nova Morada. O pai do menino perdeu o controle da direção. O carro capotou e depois caiu na água. Moradores conseguiram salvar o menino, que está respirando com a ajuda de aparelhos, e a irmã dele, de 8 meses, que já teve alta do hospital. O pai e a mãe morreram. Está preso administrativamente o policial militar acusado de dar uma cotovelada no rosto de um jovem durante uma blitz no Rio de Janeiro. O repórter Fabiano Martins conversou com a vítima. Dá uma olhada. Agora a gente fala do caos na segurança pública do Rio Grande do Sul. Uma delegacia em Novo Hamburgo sofre com a superlotação. Por falta de espaço nas celas, presos foram algemados a barras de ferro e até a uma cadeira. O quanto antes, a gente espera, né? Um homem roubou uma viatura da polícia em São Paulo e disse no rádio da PM que estava realizando um sonho. Houve perseguição e ele morreu ao bater em uma carreta. E 2 pessoas morreram num acidente causado por uma carreta em Minas Gerais. O veículo invadiu um posto de combustíveis na cidade de Ponte Nova, no interior do estado. Com a batida, a carreta explodiu. Imagens feitas por moradores mostram as chamas. Parte da estrutura do posto foi destruída. O motorista da carreta e um frentista morreram. E agora veja esse caso que aconteceu no Distrito Federal. Depois de uma discussão, um homem furtou um micro-ônibus e atropelou um casal de irmãos que bebia na rua. Uma das vítimas morreu no local e a outra está internada em estado grave. E um avião de pequeno porte caiu e atingiu 2 casas na Califórnia, nos Estados Unidos. Uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas. A aeronave caiu na cidade de Riverside, no sul da Califórnia, provocando um incêndio no local. Os bombeiros e a equipe de emergência trabalharam para apagar o fogo e resgatar as vítimas. 4 pessoas estavam no avião e as outras 2 foram retiradas de uma das casas atingidas. 1h22 dessa terça-feira de carnaval e a hora então da gente ir até o Rio de Janeiro falar com o repórter Daniel Penafirme, que está na concentração na Sapucaí e ele acompanha de perto as escolas de samba. Daniel. Obrigada, Daniel. E já dá para fazer as apostas, né? Será que o vencedor sai mesmo nessa segunda noite, hein? Vamos ver. Bom, e o motorista do carro alegórico que bateu na grade de proteção da Marquês de Sapucaí prestou depoimento à polícia. Na saída, ele pediu perdão às vítimas. Dos 20 feridos, 3 mulheres ainda continuam internadas.
Bom, a gente ainda fala de carnaval, mas agora do 5º dia da festa que rola lá em Salvador. Haja fôlego, né? E o repórter Felipe Malta esteve no camarote do SBT Folia acompanhando os blocos na capital baiana. Vamos conferir. Esse é famoso, né? E daqui a pouquinho a gente mostra tudo sobre a passagem de Ivete Sangalo pela Marquês de Sapucaí e também pelo Circuito Barrondina em Salvador durante essa segunda-feira. Bom, nós estamos no meio do feriado de carnaval, correto? Errado. A gente está no meio do carnaval. Você sabia que em algumas cidades, como São Paulo, os dias de folia não são feriados? Pois é, o repórter Celito Esteves nos conta por quê. Ficou bonito, Celito, hein? Bom, agora vamos mudar de assunto, porque a empresa que audita a entrega do Oscar reconheceu um erro na premiação de melhor filme e prometeu, então, investigar o caso. Apesar da gafe histórica e do filme Moonlight roubar a cena nos momentos finais, o musical La La Land foi o que mais levou estatuetas. E os internautas, claro, não perdoaram essa gafe do Oscar. O assunto tomou conta das redes sociais e foi um dos mais comentados dessa segunda-feira. Agora 1h40 dessa madrugada e olha, São Paulo é uma cidade que não para. Essa frase é clichê, né? Mas ela é verdadeira. Afinal, são milhões de pessoas que trabalham durante toda a madrugada. A repórter Karina Pachega acompanhou a rotina de alguns desses profissionais que, assim como nós, dão duro enquanto a maioria das pessoas dormem. Você vai ver no próximo bloco mais informações sobre a segunda noite de desfiles no Rio de Janeiro. Uma pesquisa aponta que o consumo de bebida alcoólica no Distrito Federal é o maior do país. Cavalo escorrega e despenca dentro de uma casa em Minas Gerais. É a seguir, não saia daí, no SBT Notícias. 1h54, estamos de volta ao vivo com SBT Notícias nessa madrugada, terça-feira de carnaval. E nós vamos então de novo até a Marquês de Sapucaí, onde está o repórter Daniel Penafirme, bem no meio do povo, acompanhando mais uma noite de muita festa. Bom, aproveita aí para o Daniel, né? Bom, uma pesquisa da Agência Nacional de Saúde apontou que Brasília ocupa o primeiro lugar quando o assunto é o consumo de álcool. E durante o carnaval, os foliões mostram que fazem questão de manter essa fama. A gente tem que ter limite sempre, né? Bom, em Vitória, centenas de pessoas se vacinaram durante um mutirão de prevenção à febre amarela. 10 mortes já foram registradas em todo o estado. E agora, olha só essa imagem que foi registrada em um shopping de Bertioga, no litoral norte de São Paulo. Pelo menos 20 coatis foram flagrados no estacionamento do centro comercial. Os animais silvestres estavam à procura de comida. Eles reviraram sacos de lixo e alguns conseguiram fugir levando alguma coisa. Depois dessa aparição, os coatis voltaram para uma região de mata, próxima ao shopping. 2h02, um homem se afogou em um parque aquático de Joinville, em Santa Catarina. Os bombeiros e até o helicóptero da PM foram acionados para o resgate. E as chuvas intensas causaram a morte de 4 pessoas no Chile. Outras 19 estão desaparecidas. As tempestades atingiram principalmente o norte e o centro do país durante 3 dias. A água barrenta que desceu da Cordilheira dos Andes contaminou o rio Maipo, responsável por abastecer a capital Santiago. Mais de 1 milhão de casas chegaram a ficar sem água. Escolas tiveram que cancelar as aulas. Um grupo de 12 brasileiros ficou retido nos Andes por causa dos deslizamentos, mas ninguém se feriu. E na Síria, 15 pessoas morreram durante um bombardeio. Uma menina foi retirada dos escombros. As equipes de resgate trabalharam contra o relógio para tentar encontrar sobreviventes. Apenas uma menina foi achada com vida. Segundo as agências humanitárias, os bombardeios do governo sírio, em conjunto com a Rússia, foram contra áreas controladas por rebeldes no norte do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou nesta segunda-feira a intenção de fazer um aumento histórico no orçamento do país para a defesa. Ele vai destinar 54 bilhões de dólares a mais para o gasto nessa área. Para isso, vai tirar dinheiro, por exemplo, da Agência de Proteção Ambiental. E você vai ver a seguir, Ivete Sangalo incendeia o carnaval. Depois de arrasar na Marquês de Sapucaí, cantora baiana volta ao trio elétrico em Salvador. Vem tomar um guaraná, bater um papo já na rua pra se distrair. Não entende compromissos. E uma empresa de foguetes vai levar turistas numa missão ao redor da Lua.
Não perca, você vai ver já já aqui no SBT Notícias. 2h14, estamos de volta ao vivo nesta madrugada de terça-feira de carnaval para te contar que Ivete Sangalo brilhou na noite desta segunda-feira no circuito Barra Ondina, em Salvador. O repórter Felipe Malta estava lá e acompanhou de perto o bloco da cantora baiana. Bom, e além da Grande Rio, outras 5 escolas desfilaram pelo grupo especial na Sapucaí. Vamos ver como foi. E a passagem de Ivete Sangalo pela Sapucaí virou meme. A cantora baiana serviu de inspiração, claro, para os internautas. A internet foi à loucura com o desfile da Grande Rio, que homenageou Ivete Sangalo. Não faltaram referências ao Oscar. Mas a maior fonte de inspiração foi o flagra da cantora correndo no fim do desfile da comissão de frente para voltar a Sapucaí no último carro alegórico da escola. Quando as blusinhas estão com 50% de desconto, postou este internauta. Este outro lembrou das roupas no varal. E este aqui escreveu: quando se está atrasado para o Enem? Sobrou meme até para a atriz Suzana Vieira. O pessoal não perdoa, né? E em São Paulo, milhares de foliões foram às ruas desde cedo para curtir, claro, os blocos de carnaval. Cerca de 30 blocos desfilaram pelas ruas da capital paulista só nesta segunda-feira. Alguns chegaram a reunir 10 mil foliões. O bloco esfarrapado, que é o mais tradicional e antigo a desfilar em São Paulo, percorreu a região do Bexiga. Quem também agitou os foliões foi o bloco Não Serve Mestre, que invadiu as ruas de Pinheiros, na zona oeste da cidade. E essa segunda-feira também foi de carnaval na Alemanha. A política deu tom e a bola da vez foi o presidente americano Donald Trump. Um forte esquema de segurança foi montado para evitar ataques terroristas. Mas nem o frio afastou os foliões das ruas. Os desfiles da chamada Segunda-feira Rosa são o ponto alto do carnaval na Alemanha. Os carros alegóricos tomaram conta das ruas de várias cidades. Sátiras e críticas a políticos deram o tom dos desfiles. Este ano, Donald Trump dominou os holofotes. O Brexit e a primeira-ministra britânica Theresa May também foram alvo dos foliões. Na cidade de Nazaré da Mata, a 50 quilômetros do Recife, a segunda-feira foi dia do encontro dos Maracatus Rurais, uma festa que já completa 18 anos. Uma iniciativa dos funcionários do Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal, visa dar esperança às mães e a bebês que nascem prematuros. Eles viraram super-heróis nesse carnaval. Aconchegante para o bebê e prático para os pais, o Sling, aquele carregador de bebês feito com tecido, ainda é visto com desconfiança. Em São Paulo, um músico teve que dar explicações à polícia por levar o filho caçula dessa maneira. Com o desemprego em alta, mais de 500 mil de brasileiros que haviam deixado o Bolsa Família estão agora retornando ao programa. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, passou por uma cirurgia de próstata no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, nesta segunda-feira. Segundo o hospital, Padilha passa bem e deve ficar em observação nos próximos 2 dias. Agora, 2h29 e o empresário e ex-senador Pedro Piva morreu em São Paulo, aos 83 anos. Pedro Piva era membro do Conselho de Administração da empresa Klabin, fabricante de papel e celulose. Suplente de José Serra, Piva assumiu uma cadeira no Senado entre 1995 e 96 e depois entre 99 e 2002. Ele morreu em uma fazenda na cidade de Leme, no interior de São Paulo. O baixo número de transatlânticos em Itajaí, em Santa Catarina, está afetando agora a economia local. A cidade, que já chegou a receber mais de 30 navios por temporada, vai receber apenas 3 este ano. 2h32 e mais um acidente aconteceu na Marquês de Sapucaí. Dessa vez com um carro da Unidos da Tijuca, agora há pouco, que deixou feridos no Sambódromo do Rio de Janeiro. Uma estrutura do alto de um carro alegórico despencou durante a entrada da escola na avenida. Daqui a pouco a gente te traz mais informações. E uma empresa de foguetes vai levar 2 turistas para uma missão em volta da Lua, isso no ano que vem. A SpaceX, empresa que fabrica foguetes, já desenvolve a espaçonave. Os primeiros testes devem acontecer no meio do ano. Os nomes dos turistas não foram divulgados, mas eles já teriam pago a viagem. A empresa diz que a quantia é significativa, mas não revela valores.
A missão ao redor da Lua deve acontecer no fim de 2018. A SpaceX é uma das empresas contratadas pela NASA para levar suplementos à Estação Espacial Internacional, que orbita a 400 quilômetros da Terra. E você vai ver a seguir, depois da eliminação na Copa do Brasil, Coritiba demite o técnico Paulo César Carpegiani. Baixinho passa entre as pernas de adversário grandalhão no basquete americano. E a Pochete volta com tudo e conquista foliões nos blocos de rua de carnaval. É daqui a pouco aqui no SBT Notícias. Estamos de volta, 2h39, e a gente volta a falar sobre o acidente com um carro alegórico na Marquês de Sapucaí. A parte central do segundo carro da Unidos da Tijuca cedeu, provocando a queda de integrantes da escola. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher que teve um corte no rosto. A nossa equipe acompanha o caso e traz mais informações ao longo dessa madrugada. E agora a gente troca de assunto porque uma das principais unidades de saúde de Porto Alegre está com atendimento restrito. Depois de um tiroteio entre traficantes, funcionários do posto da Vila Bom Jesus agora atendem apenas casos bem graves. Fica difícil de trabalhar desse jeito, né? Uma turista argentina foi baleada ao entrar por engano numa comunidade do Rio de Janeiro. O carro em que ela estava foi atingido por tiros numa rua do Morro do Falé, em Santa Teresa. A vítima foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar. O estado de saúde dela é considerado estável. E 14 presos fugiram da cadeia pública no centro de Manaus. Além dos 2 recapturados, 4 foram encontrados mortos. E um 5º foragido foi encontrado morto com 5 tiros nessa segunda-feira. Bom, agora é hora da gente falar de esporte, de ver os gols internacionais. Na Inglaterra, o Leicester voltou a vencer depois de 6 jogos. E aqui no Brasil, Coritiba demitiu o técnico Paulo César Carpegiani. A situação dele ficou insustentável depois que o time foi eliminado na última quinta-feira na Copa do Brasil pelo Asa de Arapiraca. O clube ainda não definiu quem vai ser o novo treinador. E agora, então, a gente fala com o Bruno Vicari sobre esse comecinho de temporada no Brasil. Bruno, será que já dá para apontar qual atacante que tem se destacado mais, hein? E o lateral esquerdo Alan Ruschel, um dos sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense, começou já a fazer treinos leves com a bola. A expectativa é que ele volte às atividades normais no mês de maio. Alan Ruschel publicou vídeos em uma rede social ao lado do fisioterapeuta da Chapecoense, Marcos Bilho, simulando ocasiões de jogo. Ele aparece dando passes com a bola e fazendo corridas em trechos curtos. Boa recuperação para ele, né? E agora uma cena rara e curiosa no basquete. Jogando entre gigantes, um baixinho veterano deu um jeito de passar pelo meio de um adversário. Olha como foi. 2h48, tem um acessório que já estava fora de moda desde a década de 90 e que agora ressurgiu fazendo sucesso nos blocos de carnaval. Sabe qual? A pochete. E o Carnaval de Salvador, como sempre, claro, tá bombando. Nessa segunda-feira, passaram pelo Circuito Barra Ondina artistas como Durval Lelis, Harmonia do Samba, Jamil, Daniela Mercury e ela, a musa baiana Ivete Sangalo. Vamos curtir um pouquinho do que rolou por lá? Bom, e com todo esse axé eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aqui no SBT Notícias é assim, informação ao vivo durante toda a madrugada. Já já o João Fernandes chega com as seguintes manchetes.